noite a todos. Boa noite. Hoje eu estou me sentindo muito bem. Todo dia eu chego com questão, né? Principalmente se me comparar com algumas horas atrás, que eu estava péssima. Mas o coração vibrante. Mas depois que você chegou aqui, você vibrou. Então, estou falando isso porque É porque ela adora um palco, gente. eu fico revigorada, né, Madá? Eu falo isso porque eu realmente, normal, né, gente? Eu não vou dizer assim, se a gente reparar das apresentações que eu faço, quantas vezes eu me queixo, não é? Do que antecedia esse processo, não vou dizer adoecimento, que é meio dramático, né, gente? Vou dizer uma somatização, né, das questões. Mas eu tenho certeza que a minha vontade de estar aqui fazendo estudo foi determinante para esse up que deu hoje, entendeu? Receber as vibrações Todas. E o estudo é muito legal. É bacana mesmo, é isso, entendeu? Não é só belo, não é nesse aspecto, é bacana mesmo, é muito interessante. É belo também, mas ele é interessante, ele é bacana. Nós vamos falar sobre o Pai Nosso e os chakras. É um estudo trazido por esse livro, da Celina Fioravante, tá? Em que ela faz uma associação, tá? Divide o Pai Nosso em 7 etapas, reconhece nele 7 petições, e faz uma associação com os chakras, com 7 chakras existentes no nosso corpo. E então, também agregamos, através de outro estudo que a Ana me mandou, o significado dessas palavras, tá certo? Então, além disso, ela traça também uma relação dos chakras com os órgãos correspondentes de cada região, o adoecimento e a cura deles. Mas isso nós não vamos estudar agora, porque não dá tempo. Mas é um ponto, depois que a gente entender esse primeiro aspecto, é um ponto muito bacana para a gente continuar esse estudo, né? Depois que compreender esse funcionamento dos chakras e essa relação com o Pai Nosso, depois então estudar ainda, né, Helena, essa relação com os órgãos, o adoecimento do corpo e a sua cura. Então, antes de começar, eu queria que a gente rezasse um Pai Nosso e que vocês prestassem atenção em como que vocês fazem isso. Apenas isso, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tudo bem. Então agora a gente vai fazer o estudo. E ao final, nós vamos rezar o Pai Nosso de novo. Para a gente ver, para que cada um faça a sua avaliação, né? Dessa nova perspectiva sobre essa oração. Então, o Pai Nosso, ele nos é trazido, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 15, né? Nessa circunstância, então, narrada. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entre em teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai, que está no secreto. E teu Pai, que vê no secreto, te retribuirá na luz plena. Quando orais, não useis de repetições inúteis como os gentios pensam que pelas muitas palavras serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe peçais. Portanto, orai vós deste modo. Nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso, sobresubstancial, dá-nos hoje. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas em tentação, mas liberta-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará vossas ofensas. Então a gente vê pela narrativa do Evangelho que essa oração, ela deve ser feita na nossa intimidade, né? Obviamente nós fazemos isso constantemente, dividindo o momento, em público, nos nossos cultos, né? Mas essa intimidade a que eu me refiro é o olhar para si mesmo, né? Então a gente vai observar nesse estudo que tem um propósito muito especial nessa oração, né? Ela retrata uma condição nossa. Na nossa queda, uma vez aqui encarnados, né? Descemos à Terra e nos colocamos nessa condição humana, na relação com a matéria. Então eu preciso, a cada encarnação, refazer um processo de volta, que vai de encontro com o estudo, inclusive, que a Vanessa fez hoje, né? Nos erguer é justamente fazer um movimento de sair da proximidade máxima com esse contato material e buscar novamente a elevação para que alcancemos o plano superior. E essa oração, então, ela vai refletir justamente esse encaminhamento, não é? Em que nós vamos, se observarmos o que nos é passado, nós vamos compreender que é exatamente o movimento que a gente busca fazer na vida, de elevação. Então, eu vou ler esse pedacinho para vocês, porque é do material, o segundo material que a Ana me passou, mas é uma explicação muito bacana. A oração do Pai Nosso é uma interessante sequência de afirmações e petições que se inicia num nível vibratório de alta frequência, altamente mística, e vai decrescendo até frequências mais baixas, puramente éticas. A oração do Pai Nosso é como um mapa. Na verdade, estava caminho, mas eu só consegui ver como um mapa, não é? Porque ele nos indica o sentido, a direção, na minha forma de ver, nos indica o caminho. Porque passa energia dentro de um transformador. O transformador, no caso, é o corpo, com seus diversos níveis de troca de energia. Para que essa energia de alta frequência possa ser percebida pela materialidade humana, tem que ser rebaixada, como se faz com energia elétrica de alta voltagem, que deve ser transformada por um transformador para que possamos utilizá-la. As trocas de energia no corpo fazem-se através de plexos nervosos, com ritmos vibratórios distintos, que se distribuem pelo corpo em locais denominados chakras. Chakras são centros de energia por onde fluem todas as formas de vibração com as quais um ser humano tem contato. Então, os chakras, na verdade, nós vamos vê-los como pontos fixos, mas eles não são pontos fixos, né? É possível localizar em cada região do nosso corpo uma concentração, uma função da energia que nós movimentamos, sempre no sentido horário, né, num certo ritmo estabelecido. Qualquer alteração disso, um ritmo mais acelerado, um ritmo mais retardado, ou até mesmo a inversão desse sentido, ele com certeza vai caracterizar, no caso físico, vai acabar concretizando a doença, né? Então, o chakra, ele vai nos aparecer como um ponto fixo, mas é importante a gente entender que essa energia, ela está na região, ela está no corpo, sendo movimentada de forma, o ideal é que seja de forma harmônica, né? E buscar a harmonização dos chakras é buscar manter a harmonia da nossa saúde, do funcionamento do nosso organismo e a harmonia nossa com essa relação com a divindade, né? Então, eu vou mostrar para vocês esses pontos, tá? Os desenhos da Lena, a gente não podia ficar de fora. Então, estão lá os 7 pontos, tá? Eu vou apresentar no sentido crescente, ascendente, né? Na base da coluna e na planta dos pés, conforme você esteja apoiado com o chão, né? Esteja em contato com a terra. Se você está de pé, ele vai estar localizado nos pés. Se você estiver sentado, estará localizado, então, na base da coluna. São as energias do mundo material. Abaixo do umbigo, energias da vontade.
Na boca do estômago, energias da nutrição. No centro do peito, vibrações do amor. Na garganta, energias da comunicação inteligente. Entre as sobrancelhas, energias mentais. E no alto da cabeça, as energias espirituais de origem divina. Então, com base nessa visualização dessa estrutura, nós vamos estudar o chakra em relação ao Pai Nosso, fazendo um movimento assim, ó. Ao invés de escolhermos a forma ascendente ou descendente, né, crescente ou decrescente, nós vamos iniciar pelo 7º chakra. E desse 7º chakra, a gente vai cair para o 1º chakra, para depois começarmos a subir. Porque é esse o movimento intencionado pelo Pai Nosso. No texto que a gente acabou de ler, é dito que essa energia é uma energia muito forte, uma energia muito grande, que na condição que nós estamos material, nós não temos condição de recebê-la diretamente, né? Dizem, fazendo esse estudo, eu li que Santa Teresinha começava a falar, ela falava, Pai Nosso, ela desmaiava. Verdade. Quer dizer, dizem que é verdade, não tá? Mas assim, por quê? Porque ela tinha uma sensibilidade muito grande. Então, quando ela elevava o pensamento e fazia essa abertura, né, criando essa conexão, que é a intenção da oração, ela sentia essa energia de forma, com a força que ela tem, então ela não suportava, aquilo atingia o centro nervoso dela e ela, então, sofria um desmaio, né? Então, vamos funcionar nessas etapas e o nosso corpo também vai fazer isso. Vai fazer a transformação dessa energia para que ela possa surtir os seus efeitos em nós. E ela vai fazer um movimento, então, quando nós dizemos assim, Pai Nosso, né, essa região nossa é ativada, né, há uma abertura maior, e nós estamos nesse contato permanente, e nós recebemos, nós estamos invocando e recebemos essa energia. Então, ela vai imediatamente descer num movimento espiral, fazendo o mesmo movimento de queda nosso, né? Do alto para o chão. E aí então ela vai subir novamente. Interessante notar no estudo é que o movimento da energia repete o movimento da gente na vida. Entende? Então assim, imagine que se essa estrutura do corpo com seus chakras fosse exatamente a estrutura do movimento da gente de crescer na vida e voltar, né, para o Pai, voltar para o céu, quando eu encarno, eu vou direto para o chão, eu entro em contato com a matéria, né? Então, de uma forma figurada, eu vou me erguer. Meu movimento é de erguer, de sair desse excessivo contato com a matéria e me redirecionar. Então, essa estrutura vai repetir esse movimento que a gente busca. Que não significa que a gente completa ele nas encarnações, ao contrário. Né? Que a Lena já fez um estudo aqui com a gente, que é assim, ó, eu posso chegar ao meu momento de desencarne, eu posso estar em diversas condições, seja lá qual for, eu vou desencarnar, vou subir, vou ter outras experiências, vou ter outras vivências, vão me ser passadas novas lições, mas se eu encarnar, eu volto para onde? Mesmo lugar que eu estava, não é? Então, na verdade, isso aqui é um movimento de vida, que eu digo, vida encarnada, seja lá quantas vezes você precisa fazer isso, né? Então, a relação que a gente vai fazer é assim, ó, cada desenho desse, gente, é uma representação, tá? Representa, é a figura que representa o chakra. Então, na coluna de cá, eu vou colocar o trecho do Pai Nosso que nós estamos avaliando. E do lado de cá, a referência da relação dele com o chakra. Né? Então, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Esse trecho, esse pedaço. E olha que ela é tão sensível que ela recebeu a minha energia, porque quem falou que eu. A sensibilidade. Então, esses
sétimo chakra é chamado de coronário, né? Por estar justamente situado no alto da cabeça. É chamado, então, não sei se eu vou pronunciar os nomes corretamente, né? Não falo muito socorro. Sahasrara, não é isso? Sahasrara. Mas não sei se é exatamente assim que você diz. A Edith sabe direito. Edith. Aqui. É isso mesmo. É isso, tá certo. 10 pontos, Edith. A cor é essa aí, Dani? Hã? A cor é essa? Do quê? Do chakra? A representação é essa, Maria. A cor do arco-íris, né? Quer ver? Todas as cores. Ah lá, as cores estão relacionadas aqui, ó. Né? Que eu não mantive essa coerência não, tá, gente? Não. Porque isso aqui são muitos elementos. As relações são Mas muitas. eu penso tão nesse aqui, porque eu achava que isso aqui era lilás. Ali tá. Bom, esse aqui é meio Ela tá amarela. Não, o desenho não. O desenho não, mas vamos deixar cores, fragrâncias, essências, para relacionar no estudo que a gente vai fazendo em seguida, que é traçar as características físicas e como que a gente se relaciona com isso. O adoecimento e a cura, entendeu? Porque são muitos elementos, de misturar tudo, né, pode não prestar muito. Então, vamos lá. Então, olha só, a figurinha, né, vai significar, tem um significado para ela que é como se fosse um sol que gira, né? Essa é uma espécie de flor, não é isso? Com 1000 pétalas, certo? Que giram numa velocidade quase imperceptível para nós, né? Talvez, certamente, em razão da força dessa energia que é recebida. Então, essa vai ser sempre a estrutura, então, de cada chakra. Bom, aqui, então, nós vamos relacionar sentido dessas palavras. E aqui, a função desse chakra, certo? Então, o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, chamar o Pai é abrir essa conexão, é chamar a energia, é pedir socorro, né? É exatamente a função que o Pai tem, por isso essa denominação. Porque quando a gente se posiciona diante dele, de Deus, como Pai, a gente se reconhece como filho. E quando a gente se reconhece como filho, a gente põe na condição hierárquica, né? De quem reconhece que dali vem uma orientação, que tem que existir um acatamento, tem que existir uma subordinação nossa, né? No sentido de que nós é que estamos sendo orientados, nós é que precisamos crescer, né? Então, além disso, é uma denominação que para nós tem esse significado amoroso, carinhoso, não é? E o bacana é a gente perceber que essa energia se explica, mas não se sente. Ao contrário, né? A gente tem mais de falar assim, eu sinto, mas não consigo explicar. Ao contrário, a gente até explica, mas não sente pelo seu potencial, pela nossa incapacidade para isso, né? E Deus, né, Pai Nosso que estás nos céus, os céus é todo lugar. A qualquer momento, em qualquer lugar, seja lá qual condição, qual estrutura física estivermos, Deus está ali. Então não há local para se fazer essa oração, né? Ela é a nossa oração, é a nossa conexão com o Pai. Então, Ele está em toda parte que nos circunda. Esse sétimo chakra governa o potencial espiritual, regulando as capacidades acumuladas nas encarnações. É como se fosse ali um registro, né? Mantivesse aqui aquele conteúdo de átomo permanente que vai guardando tudo que de essencial nós conseguimos angariar nas nossas vivências, nas nossas encarnações. Não é? Então ele faz a regulagem disso. Não é? É possível mesmo a gente imaginar que a cada encarnação, da mesma forma que você agrega elementos, você também dissipa. É possível, não é? É possível, né, gente? Está aqui suando, é possível sair um pouco pior do que entrou, uma pedada. Né? Então, de qualquer forma, existe um conteúdo essencial em todos nós. Ele vai ser utilizado aqui conforme a nossa condição e conforme as nossas necessidades também. Liga a alma a Deus, comunica-nos com a espiritualidade, a mediunidade, né? E ali também é onde nós acionamos, nós guardamos a nossa fé, nossa relação de fé. Ainda
em relação a essas palavras, nós identificamos Deus com o nome de Deus. O nome, gente, é o seguinte, é nome. Alguém já viu Deus? Alguém consegue imaginar Deus? A gente faz as nossas projeções, não é? Mas deixa eu te falar, a única coisa que eu consigo te dizer com certeza é que Deus é Deus, entendeu? É este nome. Não dá pra falar mais nada que isso, né? Não lembro da última vez que a gente esteve junto. Não me lembro. Eu vou lá, visito, volto, né? Então, é Deus, é a identificação. Este nome é a nossa identificação com Ele. Então, o peso e o valor deste nome são profundos para nós. São de extrema importância, né? Então, quando você fala, ai meu Deus, gente, funciona. Ai meu Deus do céu, funciona. Porque é a identificação. É o único meio que a gente tem para evocá-lo. Ainda não podemos compreender a extensão de Deus por isso, né? Não dá. Resumo numa palavra que o resto a gente sente. Uma outra informação que eu trouxe aqui pra gente, vai todo mundo ficar assim, eu sou o sétimo, eu sou o sexto, eu sou o terceiro, ó. A personalidade de cada chakra, o que domina na personalidade é quem tem aquele chakra, que nós temos todos, gente, tá certo? Toda essa energia convivendo conosco. É que ela pode ser utilizada, ela se reflete de várias formas, né? Então, pode ser que determinada personalidade vai exaltar, vai demonstrar a predominância da energia de um chakra, tá certo? Então, quando uma personalidade tem a predominância do sétimo chakra, certamente não está entre nós. Apenas as pessoas que já escaparam da roda das reencarnações, tipo Judas, Buda, tiveram aqui. Tem coisas que não se explicam. Tipo Jesus, mas Judas também foi, né? Então, gente. Quem falou da Judas? São Judas Tadeu. Tem almas que são mais caridosas que outras. Então, Jesus e Buda, de forma que eles têm acesso, né, ao nosso mundo, à nossa materialidade, mas eles têm uma função muito específica, né? Então, eles não descaracterizam o alcance que eles já tiveram. Por isso, eles se tornam pessoas tão distintas entre nós. É fácil de, ao percebermos todo o percurso de vida deles, percebermos que nós não temos muita identidade, né, com o comportamento que eles adotam. Na sequência, então, eu vou também buscar associar, só para a gente localizar, e aí daí parte o outro estudo que a gente vai fazer, né, a glândula ou órgão que esteja relacionado com este chakra. Então, no caso aqui do sétimo chakra, no topo da cabeça, é a glândula pineal. Essa glândula pineal foi tudo na minha vida o dia que eu descobri isso, gente. Tudo. Eu vim pra cá, pra você ter uma ideia. Ficou mais doida, né, Dani? Hã? Você ficou mais doida. Fiquei, eu autorizei a loucura, tipo isso, né? Você veio pra cá. A glândula pineal, pra vocês terem uma ideia, ela é sabida, né, há muitos séculos que ela é conhecida pela humanidade. E ela é referida, em estudos muito anteriores a Cristo, né, como uma glândula que tem essa relação mística, no primeiro momento. Descartes mesmo, depois que ele escreveu suas meditações, ele escreveu uma outra obra sobre as paixões, em que ele mantém um diálogo com uma princesa, Elizabeth, e que ela manda carta para ele das angústias, dos sofrimentos dela, e ele responde as cartas, né? Então ela adoecia muito, tipo a gente assim, adoecia muito, tinha muita angústia, sofria muito, e mandava uma carta para ele, que ele era um grande filósofo já, então ele refazia a resposta. E uma dessas questões dela, ele começou a trabalhar a relação da alma e do corpo. E foi na pineal que o Descartes guardou a alma, né? Porque a visão era diferente. Ela perguntou assim, mas onde que fica a alma? Ele vinha falando, mas isso está na sua alma, explicando para ela, né? Tipo a Lena faz assim com a gente. E aí, ele falou assim, a alma fica na glândula pineal.
né? Hoje tem estudos na USP, tem um psiquiatra que ele estuda profundamente a glândula pineal, que ele fez cortes dessa glândula, né? E descobriu que ela é formada de cristais de apatita. E esses cristais, eles vibram conforme a energia que se aproxima da gente. Então, a relação da mediunidade, por exemplo, estaria associada ao grau de capacidade vibratória dessa glândula. Então é o seguinte, a que vibra mais tem uma percepção maior, você teria então uma mediunidade mais ostensiva, né? E assim por diante. Então ele passou inclusive a estudar questões psiquiátricas, né, a partir da glândula pineal, porque a ciência médica, a gente não ignora as questões que a gente trabalha aqui sobre a espiritualidade, né? Pouca gente sabe, mas o CID, que é aquele código, né, da identificação das doenças, ele tem duas classificações que dizem respeito a fenômenos espirituais, né? Que é a obsessão, né? O fenômeno da obsessão, e o outro é o transe, né? Esse transe mediúnico, eles são considerados doenças psiquiátricas, são reconhecidos, né? Dá para tirar licença médica, gente. Que é a pessoa? Né? Agora aquilo que te perturbava e que te fazia ser estranho no seu trabalho, agora te dá licença médica também. Então, por quê? Porque a ciência avança nesse sentido, de buscar fixar fisicamente essa real relação que existe, nossa, física, material, com a divindade, né? Com o espiritual. Então ela é chamada glândula da mediunidade. Ela e a outra glândula do sexto chakra que nós vamos estudar, elas se confundem um pouco em função, porque inclusive elas estão muito próximas, né? A hipófise, ela está localizada muito perto da pineal, né? E elas se comunicam diretamente. Então a gente pode dizer que essa energia vinda do alto, ela passa pela pineal, né? Ela é recebida, ela é talvez filtrada ali, né? Muito bem. Então agora nós vamos para o primeiro chakra, porque nós falamos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e essa energia veio e ela está descendo em forma espiral, né? Para chegar à base, para depois fazer o caminho de volta. Venha a nós o vosso reino, chakra básico, né? Chamado Muladhara. É isso? Muladhara. Muladhara. E Kundalini. É isso? Ou Kundalini. Então é uma coisa ou outra sempre, né, gente? Não tem problema. Então, para quem estava tão preocupada com isso, né? De Judas para Jesus, ficou muito pior. Ela tão preocupada com a perfeição aqui da nomenclatura. Então, gente, inclusive essa denominação aqui é referência a uma serpente, é a denominação dada numa serpente, vai representar esse movimento, né, de que nós estamos trabalhando aqui com a ideia do espiral, né? Por isso esse nome. Então, gente, o verbo, né, venha, ouvir, né, esse verbo, né, através de palavras se materializa energias de outros níveis. Né, nós já falamos aqui várias vezes, já foi dito, da importância não só do pensamento, mas das palavras também. Não é? Então, traz para o nosso mundo os dons divinos, o crer, o se ligar. Trazer para a matéria o espírito. O chakra, ele estabelece ligação com a terra e reverte a vibração. Une-se com o sétimo pela mesma espiral, verticalmente. É reserva vital para aplicações superiores, curas físicas, energia sobre-humana, permite adaptar a alma com condições físicas. É o gosto pela vida material. Todo chakra vai ter um aspecto central, um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Não tenho, se eu estou encarnada, eu não tenho que negar a matéria de forma tão absoluta que eu negue o que há de essencial nessa minha ligação com esse mundo material, né? Falando isso que eu já pensei nisso, né, gente? Como é que corta esse negócio? Mas assim, não é isso a questão. A questão do desapego, né? A questão do desapego é justamente saber reconhecer o que há na matéria que é essencial para essa minha vida. Porque há. E
quando a gente analisa a função, né, desse primeiro chakra, que é nos ligar da alma à matéria, nos colocar nessa condição material, ele vai trazer de positivo, por exemplo, a nossa autodefesa, o nosso amor próprio, nossa condição de manutenção da vida. Entende? Então, quando você... Sabe aqueles casos que passou no Fantástico, que ninguém explica como é que a mãe abriu a boca do jacaré? Vocês já viram isso, gente? Me deixa no vácuo, hein? Sabe aquele negócio que ergueu um portão de não sei quantos quilos e não sei... Essa força extra que a gente tem, que a gente não sabe que tem, essa coragem que surge nos momentos de perigo, né? Isso tudo é trazido desse chakra. Essa reserva extra que a gente tem é para isso, é para manutenção da nossa vida. E do nosso animal de poder também, que nos ajuda no nosso corpo físico. Madalena falou o estudo dos animais de poder, não é, Madalena? Então, o lado negativo, obviamente, gente, é o apego excessivo. É o apego. Estou tirando ponto a partir de hoje, hein? Estou anotando no diário. Então, gente, o lado negativo é o apego excessivo à matéria que não te permite ir adiante. Tá tão bom aqui que eu não quero ir. Tá tão bom aqui que se for para avançar um pouquinho, de abrir mão de alguma coisa, eu não quero, né? Então, esses são os aspectos principais que a gente tem que aprender a observar. Então, a predominância nessa personalidade são almas que ainda não conseguiram ascender e permanecem atadas aos desejos, à ilusão e às dificuldades geradas pela limitação material extrema. O que tem muito ainda no nosso mundo. A violência, tudo que nos liga excessivamente ao instinto animal, àquela agressividade que só mesmo pelo lado da agressividade do instinto animal é que a gente consegue compreender, que estão presentes na nossa realidade, né, cotidiana da sociedade, são o lado negativo desse chakra, né? É característica de quem não passou daquilo, não avançou, né, quando isso é predominante. Então, nós vamos ter nas glândulas suprarrenais, localizadas aqui, né, sobre o rim, toda a produção, no caso de adrenalina, né, que vai fornecer essa condição física, né, que nós precisamos, essa força física que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa existência física e material aqui. Então, no segundo chakra, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? É o chakra sacro e umbilical. A vontade é do Pai. Ele é o chakra da vontade. Então a gente usa ele para a vontade de quem? Nossa, não é? Bom demais, não é? Os prazeres, né? A experiência sensorial que nos agrada demais, que nos leva ao apego, né? Ela está diretamente relacionada a esse chakra na medida em que ele trará, né, na sua energia essa condição para nós, porque não é para estar aqui sem gostar também não é para fazer bico, não, tem? Não ficar bicudo a vida inteira não. Tudo bem, estamos aqui, vamos utilizar os recursos materiais e físicos para a nossa existência, não é? Vamos viver sim, vamos usufruir do que este mundo nos oferece de bom, com consciência, não é? Esse não pode ser o objetivo, o foco da vida. Porque se você coloca isso como foco, você esquece o foco principal, que é o caminho, né? Esse reerguer-se nesse movimento de quem estava lá no chão e precisa alcançar de novo, né, o contato direto com a divindade. Então, a nossa vontade não se origina de nossa mente racional. Então, ela é uma coisa também muito do corpo, muito instintiva, né? Esse chakra, ele vai representar a vontade divina, a lei maior. Quer dizer, quando a energia está em mim, a intenção é que eu, da minha vontade, passe para a vontade do Pai. Né? A intenção é que sempre haja essa transmutação na gente. Então, ela é a sede dos primeiros impulsos do ser em busca de elevação.
Então, saiu do chão, alcançou aqui, você já começou o caminho. Né? Você já está com foco na subida. É o primeiro ponto de elevação da alma depois que ela se queda ao chão, no encarne. Dá capacidade à alma de descobrir sua individualidade. É responsável pela sensibilidade mediúnica espontânea, ocorrida na puberdade, que é instintiva. Né? E ele faz uma invocação. Então, só para antecipar aqui a ilustração, essas glândulas, né, as gônadas, que vão existir tanto no sexo masculino quanto no feminino, vão desempenhar o papel desse chakra de nos trazer essa energia que não está diretamente relacionada à vida, à manutenção da vida, mas à perpetuação da espécie. Então é extremamente importante. Não dá para falar assim, não, eu sou celibatária, porque você sabe, né? Esse negócio de energia sexual, energia muito baixa, né? Tá lá ainda no segundo chakra, eu já estou achando que estou chegando no sexto, minha subida é vertiginosa. Não, como eu disse, precisamos reconhecer o valor de tudo isso na nossa vida, a gente só precisa encontrar a medida certa, né? Então, o aspecto negativo, obviamente, dessa energia é a sexualidade exaltada, exacerbada, exagerada, excessiva sensualização, sensualidade para as coisas, né? O uso do sexo como forma de manipulação das outras pessoas ou da outra pessoa em questão, não é? A imposição de poder através dessa energia, né? Tudo isso é negativo, mas o positivo é extremamente belo. O lado positivo dessa energia é o que nos move em permanente busca pelo outro. Que outro que é este, Andréia? O que te complementa. Hein, Cláudia? Onde está ensinando? O que te complementa? Então, me complementa no quê? Na minha condição, nas minhas necessidades. Tá? Então, a busca que eu faço não é pelo sexo, a busca que eu faço é por essa outra pessoa que vai ter uma condição compatível comigo, de uma troca de energia que vai me ajudar nessa vida e vice-versa. Esse é o papel, né, do homem e da mulher, inicialmente, não é? Daqueles, de qualquer forma, seja qual for o gênero, que se complementem, porque a energia, nós já fizemos um estudo aqui do masculino e do feminino, que é a questão, não é? Então, a energia masculina e a energia feminina, elas estão para se complementarem, para auxiliar. Pois não, Cris? Não é só entre duas pessoas, né? Lembrar que o objetivo também é a unificação dessas energias dentro de mim mesmo, tanto do masculino quanto do feminino. Sim. É porque, Cris, até fala ali da individualização, a grande lição que a gente tem desse procedimento que nos é aplicado, a metodologia, vamos dizer assim, que nos é aplicada, é o outro como exemplo para mim mesma. A gente deveria estar, desde o início, cuidando da gente, né? Mas o outro, o irmão, né? As outras pessoas em questão, nós somos motivados e sustentados em princípios de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, para que, através do outro, saibamos fazer esse movimento em nós mesmos, não é? Então, nesse sentido, nessa lógica estruturada, eu busco no outro para aprender a fazer comigo, né? Então, estamos engatinhando na nossa condição. Então, eu vou buscar no outro o que realmente vai me favorecer. Gente, se não está favorecendo, desconfia logo, passa a régua e vamos, não é? Porque pensa, gente, é essa vida que você tem para dar mais um passo. Pensa. Tenta entender o lado espiritual das coisas, não é? Mas assim, se tiver todo mundo caindo, salve-se quem puder, pensa comigo. Você está no caminho de evolução. Você tem as pessoas com você, é ou não é? Você tem as pessoas com você. Vamos todo mundo junto? É difícil, porque não era para ser fácil mesmo. Dói demais, né? É a grande questão da nossa vida. Mas até quando, não é? Nós vamos nos ligar às energias equivocadas. Entende o que eu estou falando? Porque existem os equívocos. Sabe, meninas, assim, aquele negócio assim, eu tenho dedo podre para escolher, corta o dedo fora, tá? Isso tem relação direta com a sua evolução. Melhor ficar sem o dedo que tem que voltar aqui mais 1000 vezes, tá? Voltar a mão de uma vez, né?
tem dificuldade com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho, com todo mundo. Não é? É saber reconhecer quando a coisa foge dessas medidas. Para isso nós temos que ser sensíveis para perceber o significado dessas energias. Quando a coisa foge dessa função, então a gente já tá indo pro lado errado, né? Então é isso, tá, gente? Gosto de interferir na vida dos outros, não sou assim de dar palpite. É o primeiro ponto de elevação da alma. Depois, bom, esse aqui nós já vimos, né? Quando ele fala que na adolescência, não sei se vocês passaram por esse tipo de experiência, mas eu vivenciei as minhas primeiras situações assim, mediúnicas, aquele negócio que você tá ali, você não quer ver, mas o negócio tá acontecendo, você finge, eu não tô vendo, fechou de noite, cobre a cabeça com coberta, já viram? Essas coisas acontecem muito na adolescência justamente por isso, né? Porque na puberdade, essa região está sendo muito ativada, as energias, e então essa mediunidade que se faz, ela é instintiva, ela não é essa mediunidade que nós estamos buscando entender, que estamos buscando aprender, né? Porque ela então vai se dar de forma natural. Dali então, cada qual vai ter um destino com essa sensibilidade, mas ela vai existir, né? Por esse simples fato de estar ativando essa energia. A personalidade, então, predominante trata-se de uma média da humanidade nos dias atuais. Valorizam o consumo e extraem dele compensações. Podem roubar a energia alheia por estarem sempre em busca de força vital. Tipo isso que eu estava falando. Se for bem ajustada, a pessoa é magnética e simpática, apreciando contatos físicos. Então, nós vamos ter, né, nos ovários e nos testículos a localização dessa função física nossa. E no terceiro chakra, então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? É o chakra esplênico, diafragmático, ou plexo solar, chamado de Manipura. O pão, são todas as nossas necessidades de sobrevivência. Quais são os recursos que nós precisamos e que cada qual precisa, porque cada qual vai ter a sua necessidade. Cada qual terá para esse caminho que temos que fazer. Então, quando você está orando Pai Nosso, você fala Pão Nosso, você está falando de tudo. Nem sei exatamente o que, meu Pai, mande o que eu estiver precisando, não é? Porque às vezes a gente não tem nem essa função para mentalizar, eu estou precisando disso. Mande o recurso que eu preciso, inclusive para orar para as outras pessoas, é importante a gente saber disso, né? A gente deve evitar os pedidos muito direcionados, muito pontuais, e dizer mais nesse sentido, olha, o que for o melhor, exatamente, o que for o melhor, o que ela estiver precisando, porque isso foge da nossa capacidade de análise. As necessidades materiais e psicológicas também. Ter confiança sem ambição e ganância, não é? Então é um ter conforme a necessidade. Satisfez a necessidade, desapega. O hoje é a urgência que temos. Então é o pão nosso de cada dia. É o meu enfrentamento de hoje, amanhã eu peço de novo, né? É a cada momento, mesmo porque a transformação ela é muito dinâmica. Então hoje o que te é recurso, amanhã já está dispensado, eventualmente. E você já está precisando de novos recursos. Esse chakra, então, é a relação de dependência do filho com o pai. Nós reconhecemos essa relação de dependência através dessa oração. Deus é a única fonte de nutrição. Todas as formas de alimento do corpo e da mente. É uma função de assimilar. A matéria é assimilada e transformada. Ponto mais difícil da matéria, pois é a influência material sobre a alma. É que essa alma ela ainda está naquela condição de reconstruir, não é? Esse sentido, esses valores, resgatar isso que tem nela já muitas vezes, mas que aqui ela está esquecida, não é? Então, é aquele momento crucial. Se você se apega, você muda a sua condição e permanece ali, né? Então esse chakra ele é extremamente importante, porque ele faz ele vai ser esse divisor aqui, né? Entre os chakras, né, mais inferiores e os superiores. Porque aqui você vai estar fazendo esse movimento, não é? Do como esse material vai influenciar na sua alma. Como que a sua alma vai se comportar diante disso, na condição que você se encontra. Representa o ego e personalidade. Faz a ligação com os chakras
com os chakras espirituais, né? Então começa esse movimento. Daqui para adiante agora, passou desse ponto, o negócio piora para um lado, melhor para o outro. Né? Porque bom totalmente nunca fica, né, gente? Senão não tinha graça. Ajuda a evitar as mortes por causas cardíacas. Amar e doar cura o coração. Acesso à sabedoria e consciência de seu poder. Então, é o momento em que você começa a se conscientizar, né? Perceber essa energia, fazer uso dela positivamente. É o momento que você começa a se conscientizar dessa mudança de condição. É o controle dos desejos. Nesse chakra, o espiritualista faz suas escolhas, aceita e digere as situações. Por isso, relacionado, né, a essa região do aparelho digestivo. A personalidade do terceiro chakra dominante é a personalidade forte e dominadora que faz da busca constante de novas sensações uma maneira de se motivar para a ação. As emoções sentidas são expressas positivamente através da arte. Gosta de comer bem, tem muita vaidade e é inteligente acima da média. Então, nós vamos ter no pâncreas e no baço vai estar nessa região, não é isso? E o pâncreas vai estar na outra porção, no final do estômago. Né? E eles então vão agir, né, com as substâncias que eles produzem, eles vão agir na regulação dessa transformação física que representa a transformação espiritual. Né? Comi, bebi, vou digerir isso, ou seja, estou absorvendo matéria. Estou tomando consciência disso, né? Como que esse processo vai ser feito fisicamente é exatamente o sentido dessa energia. Como é que você está transmutando? Então, dá gastrite, úlcera. Tipo isso. São as doenças, né? E o pior é que não é só em razão das questões deste chakra que você terá úlcera e gastrite. Não. Né? Nós veremos ainda. Mas não é. Porque no fundo, todos estão relacionados. Né? E como todos estão relacionados, nós vamos ter no sexto chakra, um chakra regente dessa comunicação toda, muitas questões relacionadas à função que nós vamos ver no sexto chakra vai refletir conforme a relação que ele tem com os outros. Mas nós vamos estudar isso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Chakra cardíaco, né? Anahata, é isso? Anahata. Perdoai-nos as nossas ofensas. Ô, gente, nas nossas dívidas estão as nossas culpas. Uma vez eu falei disso aqui, não é? Uma coisa é você sentir, saber que está errado, que está agindo de forma errada. Outra coisa é você reconhecer e querer a mudança, né? Então, essas dívidas são as nossas culpas, somos nós mesmos que nos perdoamos. O exercício, como eu falava aqui com a Cris, de perdoar o outro, eu aprendi a perdoar a mim. Porque o meu orgulho também, a minha vaidade me impedem, porque me perdoar é admitir, gente. A hora que eu falar assim, nossa, é o que a Lena fala, né? Você tem que acolher você inteiramente, ao outro também. Eu sou composta de quê? Nossa, vários pontos maravilhosos, mas tem os pontos negros também. Eu tenho que fazer esse movimento de acolher. Só que fazer isso é reconhecer, admitir para o outro, é se expor, se fragilizar. Mas se eu me perdoo, não é? Eu começo esse movimento com o outro. A hora que eu consigo ver no outro a dificuldade humana, sabe? A dificuldade de superação, a hora que isso me sensibiliza, eu já estou com uma abertura para olhar para mim e também me deixar sensibilizar comigo mesmo. Às vezes a pessoa é tão generosa com o outro, mas é dura consigo, é ou não é? Garanto que todo mundo já ouviu assim, ó, você é muito dura com você mesma. É? Com você mesma? Não é? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você também, Deus me livre, está sendo muito dura com você. E
Às vezes você já superou com o outro, você nem é tão... nem é tão rígido com o outro, mas com você ainda não foi possível. Ele desfaz as vibrações negativas da falta de amor através do perdão. A sua função física é coordenar o sistema sanguíneo. A sua função mística é administrar o sistema prânico. Esse sistema prânico, gente, é um mundaréu, um conjunto de canais por onde passam as energias que a gente recebe, né? As energias sensíveis que a gente recebe, que estão por toda parte, em nós, na natureza, no ar, na água.